Então, bom, prezados alunos, vamos continuar a nossa aula sobre reatores enzimáticos. E nessa aula, nós iremos fazer os dois exercícios propostos na última aula, que foi sobre projeto de reatores CSTR e PFR. O primeiro exercício consistia em a gente selecionar ou um reator CSTR ou um tubular para conduzir uma reação de hidrólise da celulose, que está presente no bagaço de caju, pela enzima celulase. Na questão, cita que a concentração de celulose era 0,5 mol por litro e a cinética enzimática obedecia a Michaelis-Menten e os seus parâmetros são Km igual a 2 mol por litro e V máximo igual a 0,2 mol por litro minuto. E no grupo, que vai ser conduzido esse processo, tem os dois tipos de reatores e uma bomba que pode ser operada com a vazão fixa de 20 decímetros cúbicos por minuto. Então, solicita que a gente ajude aos membros desse grupo a escolher qual tipo de reator para ser atingida uma concentração final de celulose de 0,05 mols por litro. Então, vamos resolver essa questão. Inicialmente, como sempre fazemos, vamos colocar os dados fornecidos. Então, vamos começar a resolver. E aí, iremos resolver o exercício 1 inicialmente. E os dados que foram fornecidos para nós são a concentração inicial de substrato, que foi 0,5 mol por litro, os parâmetros de Michaelis-Menten, que era Km igual a 2 mol por litro, e o valor de V máximo igual a 0,2 mol por litro minuto. E ele cita que a bomba pode ser operada numa vazão fixa de 20 decímetros cúbicos por minuto, que nós podemos já deixar na representação de litro, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, fica 20 litros por minuto. E deseja-se atingir uma concentração final de substrato de 0,05 mol por litro. Então, antes de começarmos, a gente pode observar que todas as unidades estão coerentes, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. E vamos, então, focar para nessa escolha desse reator, calcular qual é o que tem o menor tempo de residência, já que vai ser ambos operados com a mesma vazão. E se a gente desejar, podemos também calcular o volume do reator CSTR e o volume do reator PFR. Então, inicialmente, vamos fazer para o CSTR. E aí, na questão, é pedido uma ilustração em que nós podemos fazer de forma bem simples, o desenho do reator, que é um tanque, em que nós vamos ter um sistema de agitação, e nele nós vamos ter entrada de substrato a uma concentração inicial e numa vazão Q, e vamos ter saída de substrato a uma determinada vazão Q, e não foi citado nada de corrente, de enzima, e nem que ocorre desativação. Então, esse nosso processo não será considerado desativação enzimática. Então, aqui não haverá, desativação.
porque não foi citado nem um dado que possa nos indicar que ocorrerá na questão, certo? Então, se vocês se recordarem, de forma bem rápida, né? Nós tínhamos o balanço, que era acúmulo, igual ao que entra menos o que sai e menos o consumo, já que o substrato só será consumido. E quando a gente substitui, nós temos então que o acúmulo é igual a zero. O que entra vai ser Q vezes S0. O que sai é a vazão vezes S. E o consumo vai ser a lei de velocidade vezes o volume. E quando nós substituímos a lei de velocidade pela equação de Michaelis-Menten, que é V vezes S sobre Km mais S, e nós organizamos essa equação durante a aula, na última, nós obtemos que o tempo de residência era S0 menos S vezes Km mais S dividido por V máximo vezes S, sendo S0 a concentração inicial do substrato, S a concentração final, Km e V máximo os parâmetros de Michaelis-Menten. Então, agora nós vamos determinar o tempo substituindo os valores que foram fornecidos. Então, nós temos que a concentração inicial é 0,5 e a final é 0,05 em mol por litro, vezes o Km, que é 2 mol por litro, mais a concentração de substrato final, que é 0,05 mol por litro. Isso dividido por V máximo, que é 0,2 mol por litro vezes minuto, vezes a concentração final do substrato, que é 0,05 mol por litro. Então, aqui, inicialmente, a gente pode simplificar, né? Como está multiplicando mol por litro com mol por litro, e esse mol por litro com esse mol por litro vai sobrar só 1 dividido por 1 sobre minuto. Então, vai ficar com a unidade minuto. Ao fazer essas contas, nós obtemos que o tempo de residência para essa reação com esses parâmetros dá aproximadamente 92,25 minutos. Que se desejarmos calcular o volume do reator, lembramos que o tempo de residência é o volume sobre a vazão. Então, aqui o volume vai ser o tempo de residência vezes a vazão, que aí substituindo, né, pelos valores que nos foram fornecidos, nós vamos ter que o volume é igual a 92,25 vezes, aqui não vai caber, então vamos colocar aqui do lado, para ficar melhor. Vamos apagar aqui e colocar aqui embaixo. Então, o volume vai ser 92,25 minutos, vezes a vazão, que é 20 litros por minuto. Então, aqui cancela minuto com minuto. E nós vamos ter que o volume do reator será igual a, multiplicando aqui, 20 vezes 92,25 será 1.845 litros, ou 1,8 metros cúbicos. Então, esse seria o volume do reator CSTR necessário. Então, a gente pode grifar aqui, né, as duas nossas principais respostas para poder comparar com o PFE que nós iremos calcular, certo? Então, já guardamos essa informação.
Então, continuando a questão, agora nós vamos fazer para o PFR. Então, para o PFR, nós vamos ter um desenho também aqui só simbólico, que nós vamos ter um reator tubular, em que nós vamos ter entrada de substrato numa vazão Q, uma concentração S0, e vai estar saindo o substrato, né, além do produto, e alguma coisa que possa ser arrastada e a enzima também, já que não está citando nenhuma retenção, certo? E se vocês lembrarem, quando a gente vai fazer o balanço, a gente pega uma parte desse reator que vai de L até L mais delta L, certo? E aí, de forma bem simples e rápida, que nós já vimos isso com mais cuidado na aula, nós temos que o acúmulo é igual ao que entra menos o que sai, menos o consumo de substrato. Então, o acúmulo também vai ser igual a zero no reator PFR, que nós estamos considerando os reatores trabalhando em estado estacionário, né? E o que entra seria a vazão vezes o substrato na posição L, e o que sai é Q vezes a concentração de substrato em L mais delta L, e o consumo seria a lei de velocidade vezes o volume dessa parte. Mas aí, no caso, o volume, como a gente está trabalhando apenas com esse deltazinho do reator, nós temos que vai ser a área vezes o ΔL. Então, quando nós arrumamos essa equação que vocês viram na aula, e também considerando a cinética de Michaelis-Menten, que é V máximo vezes a concentração de substrato, dividido por Km mais a concentração de substrato, nós obtivemos uma expressão, né, na forma de derivada, que seria menos Q ds dv igual a lei lá de velocidade, certo? Essa equação nós obtivemos. E aí, quando a gente faz as devidas substituições e colocando o menos para o outro lado, a gente ficou com Q vezes a derivada da concentração de substrato em relação ao volume igual a menos V máximo vezes a concentração de substrato sobre Km mais S. E o intuito da gente era, então, nessa equação, era separar as variáveis e integrar e aplicar a condição que em V igual a zero, nós temos S igual a S0, para determinar a constante de integração. E aí, quando a gente trabalhou, nós resolvemos e obtemos essa expressão já isolando o tempo de residência, que era Km sobre V máximo vezes Ln da concentração inicial do substrato sobre a concentração final, mais 1 sobre V máximo vezes a concentração inicial do substrato menos a concentração final. Então, vocês podem, para treinar, quando estiverem assistindo essa aula, resolver, né, dar uma pausa e resolver essa integral para obter essa equação. E agora nós vamos substituir os valores que foram fornecidos. Infelizmente, vai estar no outro, mas aqui eu vou citando para vocês qual era, que Km era 2 mol por litro, o V máximo foi dado como sendo 0,2 mol por litro vezes minuto. E nós temos Ln da concentração inicial de substrato, que era 0,5, perdão, era 0,5
mol por litro e a concentração final era 0,05 mol por litro. Então, mais aqui 1 sobre V máximo, que é 0,2 mol por litro minuto, vezes a diferença da concentração do início menos a final, que ambas estão em mol por litro. Aqui a gente já pode fazer uma análise das unidades. Então, mol por litro vai cancelar com esse mol por litro. Então, vai ficar apenas lá, quando a gente fizer 1 sobre minuto, vai ficar apenas minuto. Mol por litro vai cancelar com mol por litro. Esse mol por litro também vai cancelar e aqui vai ficar minuto. Então, vai ser um termo que está com a unidade de minuto, mais um termo que está com a unidade de minuto. Então, calculando esse primeiro termo, nós temos aproximadamente 23,02, mais esse segundo termo, nós calculando, dá 2,25, ambos em minutos. E aí, quando nós somamos, nós obtemos 23,27 minutos como tempo de residência, certo? Peço perdão, aqui não dá 23, é 25. Ao somar, 25,27 minutos. Ou, aproximadamente, para a gente ter uma melhor, 25,3 minutos. Então, esse seria o tempo de residência, né, do PFR. E se a gente quiser calcular o volume, lembrando que o tempo de residência é o volume sobre a vazão, logo o volume vai ser o tempo de residência vezes a vazão, que nós vamos ter 25,27 minutos vezes 20 litros por minuto. Então, aqui fazendo novamente uma análise das unidades, vai cancelar minuto com minuto e nós vamos obter, então, um volume para esse reator PFR de 505,4 litros. Então, vocês podem observar que tanto o tempo do PFR quanto o volume, né, para ele, foi bem menor do que o volume obtido por CSTR. Então, para essa reação em específico, é melhor ser conduzido no reator PFR. Então, vamos só grifar aqui, né, o volume e o tempo de residência, que são as nossas respostas encontradas para esse reator PFR. Então, esse foi o exercício 1, né? Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos fazer o exercício 2. O exercício 2, ele tem um enunciado um pouco maior, né? E também é uma questão maior a ser feita, mas nós vamos ler aqui com cuidado e fazer algumas anotações para eu escrever quando for resolver com vocês. Mas se trata, né, que ele diz que o ácido 6-aminopenicilânico, que está representado na figura 1, que vocês estão com os slides da aula, é empregado como percussor de antibióticos beta-lactâmicos diversos, como, por exemplo, a ampicilina, que são penicilinas semissintéticas que apresentam o espectro de ação ampliado em relação à penicilina G, que é obtido através da hidrólise enzimática da penicilina G, produzida por processos fermentativos. Então, a enzima penicilina G acilase, imobilizada em alginato, é utilizada nesse processo, né, de hidrólise dessa penicilina G, e as partículas da enzima imobilizada apresentam um diâmetro muito pequeno, que os efeitos de transferência de massa podem ser desconsiderados.
Então, que está nos fornecendo aqui, que a gente pode trabalhar como se fosse uma enzima na sua forma livre. E a concentração de penicilina G é 10% massa por volume. Então, como a gente geralmente não trabalha em massa por volume, a gente vai ter que modificar aqui para unidades, por exemplo, gramas por litro, um exemplo. E devido ao alto custo do substrato, é requerida uma conversão de 99%. Nessas condições, a conversão enzimática de penicilina G pode ser considerada uma reação de primeira ordem. Então, eu vou logo grifar aqui isso aqui para vocês, certo? Ok? E também a conversão e a concentração inicial de substrato. E o que eu quero destacar aqui é que não está obedecendo o Michaelis-Menten. Então, vocês estão vendo que é uma cinética de primeira ordem. Há 3 reatores para conduzir essa reação, que é um batelada, um CSTR e outro tubular. Então, o tempo requerido para a descarga do reator batelada e início de outra reação é 20 horas. Então, esse dado, ele também vai ser importante para quando a gente estiver determinando, de forma geral, o tempo do batelado. Para o reator batelado CSTR, a constante de velocidade é 0,8 vezes 10 a menos 4, segundo a menos 1. Já no PFR, como a densidade do empacotamento das partículas de enzima é 4 vezes maior que nos outros reatores. Então, isso aqui também vai ser importante para nós, porque como vai ter mais partículas de enzimas do que no reator CSTR e PFR, nós vamos ter uma velocidade também, né, uma constante de velocidade maior. Então, você como engenheiro, qual reator escolheria para hidrolisar 400 toneladas de penicilina G por ano? Né? Então, aqui teria que ter até um ponto de interrogação. E os reatores contínuos serão operados em estado estacionário. Então, eu sugiro que quem não tentou fazer ao assistir a aula anterior, pare agora, antes de continuar vendo esse vídeo, e tente fazer esse exercício. Ele é bastante completo, trabalha com um balanço diferente até do que nós fizemos, porque essa é uma cinética de primeira ordem, não de Michaelis-Menten, então serve como uma forma de estudar, de exercitar, certo? Então vamos pensar agora numa pausa para vocês resolverem esse exercício e depois aperto no play para continuar, que eu vou agora mostrar para vocês a resolução. Então, né, vamos colocar aqui os dados dessa questão, né? Vou botar aqui para a gente não se perder, que é o exercício 2 que nós estamos resolvendo. E vamos adicionar os dados, ou pelo menos alguns, né? Para a gente guardar essas informações. Então, a concentração inicial de penicilina G, que ele cita para nós, é 10% massa por volume. Mas o que quer dizer isso, então? Isso quer dizer que nós temos 10 gramas de penicilina G né, por 100 ml de solução. Então, isso nos dá, né, já passando em gramas por litro, uma concentração, então, de 100 gramas por litro. Ou, se a gente quiser trabalhar com a unidade maior, essa concentração de substrato, ela também pode ser 100 quilogramas, né, por metro cúbico.
E ele quer uma conversão, então, de 90%. Então, a conversão é 90%. Se ele deseja essa conversão, então daqui nós conseguimos determinar que a concentração do substrato seria, então, né, 1 menos 0,99 vezes a concentração inicial, que seria 100 quilogramas por metro cúbico. Então, aqui vai dar 0,01 vezes 100 quilogramas por metro cúbico. Então, a concentração final de substrato que nós vamos ter que obter é 1 quilograma por metro cúbico, certo? E mais na frente nós vamos precisar da constante de velocidade, né? Que é como se fosse um K. Então, ele diz que a lei de velocidade ela é de primeira ordem, então a gente pode representar como se fosse K1, né, vezes a concentração de substrato, certo? E esse K1 foi fornecido para a gente como sendo 0,8 vezes 10 a menos 4, segundo a menos 1. Então, essa foi a unidade, né? Essa é a lei, a de cinética de primeira ordem, já que não falou nada de Michaelis-Menten, só apenas disse que a cinética é de primeira ordem. E essa constante, ela vai valer para nós para o reator batelada e para o reator CSTR, porque foi informado que no reator PFR ele usou um empacotamento de 4 vezes mais. Então, a gente vai ter que ter cuidado com essa informação quando estiver no projeto do reator PFR. Então, vamos iniciar, então, fazendo o balanço, né, e trabalhando com o reator C batelada. Então, vamos fazer os cálculos para o reator batelada. Então, novamente, a gente trabalhando com balanço, né? Nós vamos ter acúmulo igual ao que entra menos o que sai do nosso sistema. Como só vamos ter consumo, só vou botar o consumo aqui, que é por substrato, certo? Então, para o reator batelado, nós teremos acúmulo. Então, vai ser que a variação da concentração, do número de mols de substrato com o tempo. Nós não temos entrada nem saída. Nós vamos ter apenas o consumo, que será menos, né, a lei de velocidade, nós estamos representando por V minúsculo, vezes o volume. Para o reator, nós vamos considerar que o volume vai ser constante. Então, nós podemos colocar o volume dividindo, e aí, número de mols sobre o volume dá concentração. Então, nós vamos ficar com a variação da concentração de substrato com o tempo. E a lei de cinética para nós é K1 vezes a concentração de substrato. Então, vai ficar menos K1 vezes a concentração de substrato, certo? Chamei aqui de K1 para quando nós formos para o PFR, nós chamarmos de K2 a do PFR, certo? Aqui, então, nós vamos resolver essa equação diferencial, que nós podemos resolver por separação de variáveis, certo? Então, separando as variáveis, nós vamos ter, desculpa, aqui só ajeitando.
Nós vamos ficar com ds sobre S igual a menos K1 vezes dt. E aí integra e integra. E aí nós vamos obter, então, né, ln da concentração de substrato igual a menos K1 vezes o tempo mais a constante de integração. E nós sabemos, então, que em tempo igual a zero, nós temos que a concentração de substrato é S0. Logo, né, a constante aqui vai ficar como se fosse ln de S0, certo? Então, essa nossa equação do reator batelada fica ln de S menos K1 vezes T mais ln de S0, certo? E aí nós podemos arrumar essa equação, né? E colocar o ln de S0 para o primeiro membro, né? E também trabalhar aqui com já isolando o tempo, certo? Mas antes vamos arrumar a equação para ficar mais arrumada aqui. Nós vamos ficar com colocar aqui na mesma forma as nossas setas, né? Nós vamos ter então só mais um minuto. Nós vamos ficar com essa equação igual a ln de S sobre S0 igual a menos K1 vezes T, certo? Mas eu posso jogar esse menos para cá para isolar já o tempo como se fosse positivo, certo? Então, nós vamos ter a seguinte expressão por tempo. Ok? Então, o tempo dessa reação em batelada, né, vai ser igual a ln de S0 sobre S. Novamente, como estava negativo, a gente jogou, então vai ficar o inverso. Então, fica ln de S0 sobre S dividido por K1, certo? E aí, então, agora a gente vai substituir os valores que nós temos para calcular o tempo da reação em batelada. Então, nós vamos ficar com ln, aí a concentração inicial era 100 quilogramas por metro cúbico, dividido pela concentração final, que era 1, porque a conversão desejada era 99%, e o K era 0,8 vezes 10 a menos 4, 1 sobre segundo. Então, vocês estão observando que quando a gente jogar esse 10 a menos 4 para o numerador, vai ficar 10 elevado a 4. Então, vai ficar um tempo representado muito grande em segundos. Então, aqui a gente já pode até transformar o segundo em hora. E aí, nós temos que 3.600 segundos é uma hora, certo? Então, aqui vamos ver as unidades. Então, corta quilograma com quilograma por metro cúbico. Aqui vai cancelar segundo com segundo. E quando a gente arrumar, então, o tempo será dado em hora. E aí, ao fazer essas contas, vocês podem também conferir minhas contas, nós vamos obter aproximadamente 16 horas de reação, né, em batelada. Só que aí, se vocês se recordarem, tinha um tempo entre uma batelada e outra. Então, esse tempo, nós precisamos também levar em conta
porque a gente precisa ver, né, quantas bateladas nós vamos conseguir fazer, já que ele pediu, né, que nós projetássemos o reator, temos que saber qual é o volume para conseguir processar 400 toneladas da penicilina G, que é o nosso substrato, por ano, certo? Então, nós vamos somar, né, o tempo da reação com o tempo que tem entre a descarga e o início de uma nova operação. Então, o tempo, né, do processo em batelada será 16 horas mais 20, que é o tempo de descarga e início. Então, cada, né, uma batelada completa, considerando a carga, a reação e a descarga, durará 36 horas. E aí, eu pergunto a vocês, né, 1 minuto para vocês pensarem. Então, como é que nós vamos fazer agora, professor? O que que nós precisamos fazer agora? Que daqui a gente ainda não conseguiu chegar no volume. Então, pensando, né? Agora, então, com esse tempo que nós sabemos, nós vamos ter que usar, né? Quantas bateladas a gente vai conseguir executar num ano, já que o que ele quer processar, ele nos forneceu para um ano, certo? Então, vamos calcular o número de bateladas. Então, o número de batelada. E aí nós vamos considerar, então, que eu vou ter 365 dias, certo? Só que nós vamos ter que transformar dias em horas, já que o nosso tempo de batelada está em hora. Então, nós temos que, em um dia, 24 horas, certo? Só que uma batelada, ela demora 36 horas, certo? Então, batelada, para que a gente saber quanto vai ficar quantos números de batelada. Então, vai cancelar dia com dia, hora com hora, para ficar números de batelada. Então, quando nós fazemos essa conta, temos aproximadamente 243 bateladas, certo? Se porventura vocês encontrarem, né, vai encontrar um número decimal, a gente sempre arredonda para mais, ok? Então, durante um ano, nós vamos conseguir fazer 243 bateladas. Até então, a gente não sabe qual é o volume do reator. Mas aí a gente sabe que a gente tem que processar 400 toneladas por ano, né? E aí nós sabemos quanto então, a concentração inicial que ele nos deu. Então, a gente primeiro vai ter que saber qual é a massa de penicilina G que eu vou ter que processar por batelada. Então, a massa de penicilina G, que é o substrato, a ser processado, né, já que está falando de massa, por batelada. Então, nós vamos ter que vai ser igual a 400 toneladas, que é o que ele cita que tem que processar, né, no ano. Só que nós vamos ter que fazer isso em 243 bateladas. Então, quanto quilos, né, ou toneladas, mas aqui vai dar um número baixo, então a gente já pode transformar tonelada em quilo. Então, nós temos que 10 a terceira quilo, também para ficar com a mesma unidade da concentração, que é quilos por metro cúbico. Então, transformando já, eu vou conseguir fazer, então, por 243
bateladas. Certo? Então, quando a gente faz uma análise, a gente vai cancelar tonelada com tonelada e nós vamos obter, então, quantos quilos por batelada nós vamos ter que processar de penicilina G. E ao fazer essas contas, nós obtemos 1,65 vezes 10 a terceira quilogramas por batelada. Então, essa é a quantidade em massa por batelada. Professor, ainda não temos o volume, mas a gente sabe qual é a concentração, né, que tem que ser usada inicialmente no reator. Então, como nós sabemos essa concentração, né, que, lembrando para vocês, ela é 100 quilogramas por metro cúbico, né? Então, a gente tem que ver daqui como fazer. Então, o volume do reator vai ser aqui a questão de unidade, né? Vai ser essa massa, 1,65 vezes 10 a terceira quilo, dividido pela concentração inicial, que é 100 quilos por metro cúbico. Então, o volume do reator, né, vai ser igual a 16,5 metros cúbicos. Então, esse é o volume do reator, batelado. E essa informação nós vamos guardar. Acabou borrando, vou ajeitar aqui. Peço desculpa, borrou. Então, deixa eu só ajeitar aqui, meninos. Desculpa. Né, que ao mexer aqui nos borrou um pouco. Então, fica 1,5 vezes 10 a terceira, e aqui é 100 quilogramas por metro cúbico, e aqui a unidade é metro cúbico. Certo? Então, esse seria o volume do reator requerido, certo? No caso, por batelada. Então, já fizemos o projeto do batelada, agora nós vamos ter que fazer o projeto para o reator CSTR e verificar qual seria, então, o volume dele necessário para conduzir essa reação com essas condições. Então, continuando. Agora, nós vamos fazer para o reator CSTR. E aí, as condições são a mesma do batelada. E aí, nós vamos fazer, primeiramente, o balanço molar para o substrato, que é acúmulo é igual ao que entra menos o que sai, mais, né, geração ou consumo, só que nós não estamos nem considerando a geração, já que não vai ter geração de substrato, menos o consumo, certo? Para poder até deixar de forma igual com o outro, eu vou apagar a geração e vou deixar só o consumo, já que nós estamos trabalhando apenas com o balanço do substrato. Certo? E aí, como nossos reatores estão sendo operados em estado estacionário, não haverá acúmulo. O que entra vai ser Q vezes S0. O que sai é Q vezes S. E o consumo é a lei de velocidade vezes o volume. Lembrando que para essa questão é uma cinética de primeira ordem, que é K1 vezes a concentração de substrato. Então, agora nós vamos arrumar nossa equação. Então, aqui a gente pode colocar Q em evidência, S0 menos S, igual, né, a lei de velocidade, que é K1 vezes S e vezes o volume, certo?
E aqui, quais são as informações que nós temos? Não foi dado vazão e nem foi dado volume. Então, é melhor trabalhar aqui com tempo de incidência, certo? Então, daqui vamos tirar, tendo as nossas mesmas setas, nós vamos ter que, né, sobre V vai ser igual a S sobre S0 menos S, ok? E aqui, Q sobre V, né, é o inverso do tempo de residência, certo? Então, aqui nós vamos ter, ou colocar, né, um sobre tal, ou apenas mesmo Q sobre V, e aí a gente vai substituir os valores que nós temos. E aí, o que a gente tem? Que o valor de K1 é 0,8 vezes 10 a menos 4, 1 sobre segundo, que é segundo a menos 1, vezes a concentração final de substrato, que se deseja com a conversão de 99, que é 1 kg por metro cúbico, aqui dividido por a concentração inicial, que é 100, e a final 1, ambas em quilograma por metro cúbico. Então, fazendo aqui uma análise dimensional, vai cancelar quilograma por metro cúbico, e vai ficar 1 sobre S, que é o inverso do tempo de residência, certo? Quando nós fazemos essa conta, nós vamos, então, ter, né, um valor de 8,08 vezes 10 a menos 7 segundos a menos 1. Então, essa é a informação que a gente tem, né, desses parâmetros de Q sobre V, a vazão sobre o volume, ou o inverso do tempo de residência, certo? Mas aí, e agora, professora? O que a gente busca é o volume. Então, a gente tem que calcular qual seria essa vazão que nós vamos ter que trabalhar. E como calculamos essa vazão? Justamente pela quantidade que nós temos que trabalhar por ano. Então, nosso papel agora vai ser determinar a vazão. Então, determinando que, né? E aí, o que vai ser o quê? Nós temos que trabalhar 400 toneladas por ano, certo? E aí, só quem está trabalhando em tonelada e as nossas concentrações estão em quilograma. Então, primeira coisa, vamos transformar que 1 tonelada tem 10 a terceira quilogramas. A outra coisa que nós temos que transformar, os tempos aqui tá em segundo, né? Ou poderia ter colocado em hora. Então, aqui tem trabalhando em ano. Então, um ano tem 365 dias e um dia tem 24 horas, até a gente chegar em segundos, né? E uma hora tem 360 segundos. E aí vamos fazer agora análise dimensional. Então, tonelada vai cancelar com tonelada, ano vai cancelar com ano, dia com dia, hora com hora. Então, nós vamos ter uma vazão em quilograma por segundo, né? Então, vai ficar coerente com a unidade aqui, que é o inverso do tempo de residência, para a gente calcular o volume do reator. E ao fazer essas contas, vocês podem conferir também, dá 1,27 vezes 10 a menos 4, né? Aqui, peço desculpa, a gente ainda tem que continuar, tá faltando ainda coisa, porque a gente tá com vazão volumétrica, calma. Então, vamos continuar aqui.
né? Aqui a gente ainda falta, né, ver a relação com a concentração inicial, né, que nós temos, que eu tenho que processar, né, 100 quilogramas por metro cúbico, é a concentração inicial do substrato, para a gente ter essa vazão volumétrica. Então, aqui eu vou ter que multiplicar pelo 1 sobre a concentração inicial, que é 100 quilogramas, né, por metro cúbico. E esse metro cúbico a gente poderia até colocar aqui. Então, em 1 metro cúbico, eu tenho que processar 100 quilogramas, né? Então, aqui vou apagar, já que a gente botou lá, né? E vou botar aqui um avisozinho para vocês, que isso se trata de 1 sobre a concentração inicial que nós estamos trabalhando. Aí, vamos continuar com a nossa análise dimensional para ver se vai dar vazão, né? Por unidade de tempo, que é o volume por unidade de tempo. Então, vai cancelar quilograma com quilograma. Agora sim vai ficar metro cúbico por segundo. Então, aqui nós vamos ter que a vazão é igual a 1,27 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, certo? Então, como nós encontramos, voltando, né, para a relação que a gente já calculou lá em cima, que é Q sobre V, nós vamos ter que o volume aqui nós vamos ter, né, voltando para o Q sobre V, a gente tem que Q sobre V que nós determinamos era 8,08 vezes 10 elevado a menos 7, segundo a menos 1. Então, daqui nós vamos ter a forma de determinar o volume, que vai ser, né, a vazão dividido por 8,08 vezes 10 a menos 7. Então, vamos para a próxima página, já que aqui não dá, né? Colocar aqui só para a gente continuar, que nós estamos calculando o volume. Então, calculando o volume do CSTR. Calculando o volume. E aí, vamos para a próxima página. Então, logo, né, o volume do reator CSTR vai ser igual a Q, né, sobre o 8,08 vezes 10 a menos 7, né, segundo a menos 1. Só que aí a gente determinou que a vazão era 1,27 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, né? E aqui dividido por 8,08 vezes 10 a menos 7, segundo a menos 1. Logo, fazendo essas contas e logo a nossa análise, né? Que aqui fica metro cúbico por segundo, né? E aqui 1 sobre segundo. Então, metro cúbico por segundo e faz o inverso, então vai ficar só metro cúbico. Então, tá tudo ok aí com a nossa análise dimensional. Então, o volume dá aproximadamente 157 metros cúbicos. Então, né, vocês estão vendo aí que é um volume bem menor do que o reator batelada, que depois a gente vê lá quanto é que era o valor correto, já que já passou uma parte, certo? Então, isso aqui é o volume do reator CSTR. Então, estamos próximos, certo, meninos? Para concluir. Agora, então, a gente vai ter que determinar, né, para o reator
PF tubular, né, que não é um PFR mesmo, porque a gente tem umas partículas, mas que ele cita que como são partículas muito pequenas do processo lá que obteve de imobilização, a gente pode considerar os efeitos de transferência. Então, o que nós trabalhamos como na aula anterior vai servir. Então, agora para o reator PFR. Então, para o reator PFR, nós vamos também, né, fazer o balanço e vamos trabalhar já de forma mais rápida, certo? Então, a gente tem o acúmulo igual ao que entra menos o que sai. E vamos botar só o termo de consumo, já que não vai ter nenhuma reação reversível para gerar substrato, certo? E aí vocês lembram, né, que a gente tem que pegar uma fatia pequena, né, do nosso reator, que é de L até ΔL, então a gente acaba tendo um reator diferencial, né, que é o substrato entrando na posição L e saindo na posição L mais ΔL, certo? Para fazer. E aí vai ter as partículazinhas aqui, que a gente não sabe se está totalmente empacotado, mas o que ele cita é que empacotou, né? Tem mais enzima, 4 vezes. E isso vai implicar na constante de velocidade. Então, lembrando desses detalhes, né? Que vai impactar. Ok? Então, vamos nós continuando, né? Aqui, então, nosso, como é estado estacionário, vai ser zero, vai ser Q do que está entrando na posição L, menos Q vezes a concentração de substrato que vai estar saindo na posição L mais ΔL. O consumo é a lei de velocidade, que é de primeira ordem, e nosso volumezinho desse diferencial aí é a área vezes ΔL, certo? E aqui, arrumando, né, nós vamos ter Q em evidência, S na posição L, menos S, que está saindo em L mais ΔL, igual, né, a V vezes a área. E aí a gente pode aqui já dividir por ΔL, e aí a gente aplica o limite quando ΔL tende a zero, para partir para a definição de derivada, e a gente pode depois incluir, né, a área aqui para se transformar em volume. E lembrando que, como está o inverso daqui da definição de derivada, nós temos menos Q vezes ΔS, e aí já colocando essa área para cá, né? Já que nós vamos ficar com o DL. Então, ao multiplicar a área vezes o DL, a gente vai ter o DV, certo? Só essa anotação aqui, recordando, que acho que isso aqui vocês já sabem. DV, né? Igual a lei de velocidade, que agora nós vamos chamar de K2, né? Porque é 4 vezes lá o K1. Daqui a pouco eu até anoto aqui. Então, vai ser K2 vezes a concentração de S. Ok? Então, vamos resolver nossa equação, separando as variáveis. Então, nós vamos ter ds, perdão, que é muita coisa aqui para ficar mudando, ds sobre s, igual a menos, né, K2 sobre 1 sobre a vazão aqui, dV, certo?
E aí a gente vai integrar, e vamos ter que lembrar que em V igual a zero, nós temos S igual a S0, certo? Então, aqui, para aproveitar, a gente tem Ln de S igual a menos K2 sobre V, que é o integral sobre Q, mais a constante de integração. E se vocês recordarem, E sobre V é justamente o tempo de residência, certo? Então, quando a gente arrumando a equação e substituindo, né, a condição inicial para calcular a constante de integração, nós vamos obter, então, a seguinte equação. Então, esperando só começar para vocês verem. Então, quando nós estivermos aqui arrumando, continuando, né, nós vamos ter Ln, já arrumando todos os sinais de S0 sobre S, igual a K2, né, sobre, desculpa, vezes tal, certo? Que é o tempo lá de residência. Então, aqui a gente já arrumou, e aí aqui a gente pode isolar o tempo de residência para a gente depois substituir os dados que nós temos. Então, fica aqui o tempo, vai ser Ln de S0 sobre S sobre K2, certo? E aqui eu lembro para vocês que K2 é igual a 4 vezes K1. Vai ter mais enzima, e como a gente viu que geralmente ela é proporcional à velocidade à quantidade de enzima, certo? Isso aqui foi quando a gente estudou fatores que interferem na reação, na catálise enzimática. Então, a gente vai multiplicar aqui, que vai ser 4 vezes K1, ok? Então, vamos substituir os valores para a gente achar esse tempo de residência. Então, vai ficar Ln da concentração inicial do substrato, que é 100 quilogramas por metro cúbico, dividido por 1, né, quilogramas por metro cúbico também. Então, arrumando aqui para ficar quilogramas por metro cúbico, e aqui também quilograma por metro cúbico, dividido por 4, né, vezes 0,8 vezes 10 a menos 4, vezes segunda a menos 1, certo? E aqui a gente pode transformar segunda em hora. Então, vezes, aqui também para arrumar, 1 sobre segundo vezes 360 segundos em 1 hora, certo? Aí, fazendo a nossa análise, corta, segundo, e aí vai ficar o tempo em hora. E ao calcular isso, né, nós vamos ter que o tempo de residência para o reator PFR dá igual a 4 horas, certo? Então, esse daqui é o tempo para o PFR. Ou para o reator tubular, né? Melhor dizendo, já que ele não é totalmente PFR. Só que a gente ainda falta calcular o quê? O volume, né? Desse reator.
E aí, nós sabemos, né, que o tempo de residência é o volume sobre a vazão. Logo, o volume é igual ao tempo de residência vezes a vazão volumétrica. Só que essa vazão volumétrica nós já determinamos anteriormente. Aí eu vou voltar aqui né, que foi para o reator CSTR, né, que era a tonelada, né, que nós tínhamos processado, é a mesma coisa, mas eu vou calcular aqui para vocês ficar direitinho, né? E a gente vai ver que é a mesma coisa que a gente calculou para o CSTR. Então, calculando o quê? Então, a vazão vai ser que eu tenho que ter 400 toneladas por ano sendo processado. Só que uma tonelada eu tenho 100 quilogramas. Em um ano eu tenho 365 dias, né? Para poder ficar aqui com a mesma unidade, né? E em um dia eu tenho 24 horas. E em uma hora eu tenho 360 segundos. E eu vou ter que processar em 1 metro cúbico 100 quilogramas, né? Porque é o que a gente pode trabalhar de concentração inicial. Aí vamos fazer a nossa análise. Tonelada cancela com tonelada, ano cancela com ano, dia com dia, hora com hora, e o quilograma com quilograma vai ficar metro cúbico por segundo, né? Ou se a gente quiser, podemos parar até aqui em hora, mas como eu estou querendo mostrar igual do CSTR, então o Q vai ser igual a, perdão, 1,27 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, certo? E aí, então, aqui o tempo de residência estava em hora, que aí a gente pode também escrever, então, por segundo, né? Então, ou esse tempo, que vai ficar 3.600 vezes 4, que dá 4.400 segundos, certo? Então, logo, o volume, né, vai ser o tempo de residência vezes a vazão. Então, o tempo de residência deu 14.400 segundos, vezes a vazão, que é 1,27 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. E aí, ao fazer essa análise, vai cancelar segundo com segundo, vai ficar só metro cúbico, certo? Então, que é 4, o volume do reator PF tubular, né, que é quase um PBR, mas não é, porque a gente não sabe se está tudo pacotado no leito fixo. Nós vamos obter, então, aqui, aproximadamente 1,83 metros cúbicos, certo? Então, vocês estão vendo aqui, né, que o reator, então, com menor tamanho, foi o reator tubular, certo? E pode ter acontecido isso, né, por causa que tem mais enzimas. E aí a gente também pode até confirmar que se a gente fosse calcular aqui o tempo de residência, né, sem levar em consideração esses 4, a gente ia ver o que o tempo de residência ia ser, né? Ln de 100, considerando
que não ia ter 4 vezes mais a ln de 100, dividido, né, por 0,8 vezes 10 a menos 4, vezes 3.600 para passar. Então, aqui a gente teria um tempo, se não fosse empacotado, certo? Eu estou fazendo só uma comparação com vocês, de 16 horas, né? Que seria 4 vezes mais. Então, se não fosse empacotado, 4 vezes mais. A gente ver se a influência foi porque usou mais enzima, 16 horas, né? Então, aqui, então, 16 horas, né? Eu teria 4 vezes mais. Então, mesmo assim, ficaria 1,83 vezes 4, 7,32. Então, o reator tubular ainda continuaria sendo mais eficiente, né? Se eu não tivesse usado 4 vezes mais de enzima, certo? Então, para essa questão, o reator tubular foi o melhor, né? Que geralmente para enzimas imobilizadas e que tem uma reação de cinética de primeira ordem ou até Michaelis Menten, o tubular ele é um dos reatores que dá uma conversão maior no volume menor, certo? Então, só para a gente fazer aqui um resumozinho, vamos anotar os volumes que obtemos para cada um e finalizarmos esse nosso exercício. Então, né, resumindo, nós tivemos o volume para o reator batelada foi igual, e aí é importante estar nas mesmas unidades, certo? Lembrando a vocês, ele foi igual a 16,5 metros cúbicos, certo? Esse foi o reator batelada. O volume para o reator CSTR foi 157 metros cúbicos e o volume para o reator tubular foi 1,83 metros cúbicos, certo? Se fosse usado a mesma quantidade de enzima, vou até botar essa observação. Se fosse usado a mesma quantidade de enzima, né, do CSTR e do batelada, o volume dele ia dar 4 vezes maior, que era 7,32 metros cúbicos. Então, ele ainda seria o de menor. Então, o reator tubular, né, foi o que apresentou menor volume, certo? Com menor volume para atingir 99% de conversão. Certo? E vocês estão observando, né, que o reator CSTR foi o que teve um maior, né? Maior volume foi o CSTR. Isso por quê? Porque a, a geometria, né, do CSTR faz com que a gente tenha um arraste muito grande assim, de enzimas. Então, vai precisar de um reator maior
para que tenha um contato maior entre as moléculas de enzimas que estão imobilizadas com o substrato para conseguir atingir esse 99% de conversão. Então, realmente o reator CSTR não é adequado, né, para esses tipos de reações, ok? Então, calculamos e ainda ficamos interpretando. Então, eu acho ela excelente, porque vocês viram que a gente trabalha com dados, e ela é muito parecida mesmo com que algo que acontece na indústria, que a gente pode mexer com uma produção total que nós desejamos, e não apenas com uma reação, que tem a questão do tempo de carga e descarga do reator pratelado, que precisa ser levado em consideração, certo? Trabalhou um pouco aí com as formas de apresentar a concentração, que começou em porcentagem, então a gente não poderia ter resolvido essa questão com porcentagem. E eu espero que os que tenham tentado fazer tenham conseguido, certo? Então, finalizo nossa aula por aqui, que era a resolução desses 2 exercícios, e nos encontramos na nossa próxima aula, que é de forma síncrona. Então, abraço e bom estudo.